Eu venho à tribuna para falar de 3 temas bastante rápidos, mas vou aproveitar o tempo para que eu possa fazer isso. O primeiro é um registro da morte do artista plástico João Sebastião Francisco da Costa, que ocorreu em Cuiabá. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqui presentes, telespectadores e ouvintes da TV e também da Rádio Senado, gostaria de registrar o meu pesar ao falecimento do artista plástico mato-grossense João Sebastião Francisco da Costa, ou apenas João Sebastião, como era conhecido, e que morreu no último domingo, aos 66 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Ele era desenhista, pintor, figurinista e também professor. Descobriu seu talento para a arte aos 7 anos de idade, com a sua mãe, a artista Alessandra Barros da Costa, e já aos 12 anos de idade, ele já tinha seu próprio ateliê. As obras do artista João Sebastião trazem elementos e cores da cultura mato-grossense, que valorizava as cores fortes e os animais do nosso Pantanal, em especial a onça pintada, que por muitas vezes aparece com o rosto de mulher em suas telas. João Sebastião figura no Dicionário de Artes Plásticas do Brasil. Em sua trajetória, expôs suas obras nos principais museus do país e também no exterior. Sua morte apanhou a todos de surpresa e deixou para trás tantos projetos que idealizava em sua constante transformação, e perdemos um grande artista em pleno voo de sua criatividade. Finalizo com uma frase desse grande artista que, na verdade, segue uma outra de William Shakespeare. Abre aspas. Nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos, diz Shakespeare. Por isso é muito mais dou-me ao direito de criar e transgredir sob a linha mestra da licença poética. João Sebastião. Então fica aqui minha homenagem a esse grande artista que faleceu no domingo na cidade de Cuiabá e que deixa um legado a todos nós que vai ficar na história da cidade e do estado de Mato Grosso, cidade de Cuiabá e estado de Mato Grosso. O segundo ponto, senhor presidente, que me traz essa tribuna é o que saiu hoje pela manhã, uma portaria do BNDES, onde eles autorizam a renegociação dos financiamentos dos caminhoneiros para aqueles que têm dívidas acima de 2.400, aliás, que têm faturamento acima de R$2.400.000 por ano. E eu quero aqui relembrar o senador Moca da luta que tivemos o ano passado, quando veio uma medida provisória e o governo autorizou a renegociação dos pequenos empresários da área de caminhões que tinham faturamento até R$2.400.000. E naquela época nós trabalhamos bastante junto ao governo. Vários senadores, a grande maioria dos senadores, apoiavam essa ideia de que nós tínhamos que estender esses financiamentos, ou a prorrogação desses financiamentos, para além dos R$2.400.000. Não foi possível naquele momento e o governo ele resistiu muito, embora o BNDES sempre esteve de acordo com isso, porque não eram recursos novos e nem recursos subsidiados e nem recursos controlados. Eram recursos da própria carteira do BNDES, que com juros de mercado viria socorrer esses empresários, essas transportadoras. Infelizmente, naquele momento não foi possível, não houve a percepção política de que aquilo era uma matéria, senador Ataídes, de extrema importância, que milhares e milhares de caminhoneiros, de empresas, elas estavam indo à falência por falta de um faturamento, por falta de uma receita melhor. E eu acabei de receber aqui um telefonema, até gravado, do Manuelito Lira, por exemplo, da empresa Rápido Max Express, da cidade de Leopoldina, Minas Gerais,
e ele está comemorando, dizendo que, graças a Deus, saiu esse negócio hoje, que saiu esse refinanciamento, e que a empresa que ele trabalha, ele nem é dono da empresa, são 350 empregos que estavam para ir para a rua, porque não tinham mais o que fazer. Foram mais, só no estado de Mato Grosso, foram mais de 200 empresas e empresários que pediram recuperação judicial por não poder pagar as suas contas, porque o faturamento das empresas estavam baixo. Segundo o Miguel Mendes, que é o nosso secretário executivo da ATC, Associação dos Transportadores de Carga de Mato Grosso, isso agora resolve definitivamente. E o governo traz, então, pelo BNDES, ele traz aqui as prorrogações, dizendo o seguinte, que as empresas que tiverem até 24 prestações a vencer, poderão optar em um refinanciamento de 6 dessas parcelas, de 12 ou até das 24. E as que tiverem entre 12 e 23 parcelas vencidas, ou a vencer, poderão refinanciar, então, em 6 ou em 12 vezes. E as de de menos de 12 parcelas a vencer, eles poderão refinanciar, então, em 6 vezes. E os menores que têm até 6 parcelas a vencer, poderão refinanciar todas elas. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos meus colegas que aqui estão, que nos ajudaram naquele momento, de que muitas vezes nós subimos aqui na tribuna e reclamamos do governo, que o governo não toma decisão na hora certa. Ele demora muito para entender, demora muito para interagir, no sentido de que esta era uma crise anunciada do setor dos transportes. E aí o governo, em nome, então, do ajuste fiscal, lembro-me muito bem, disse que não tinha espaço para refinanciar aqueles empresários ou aquelas empresas que têm faturamento acima de R$ 2.400.000. Mas era claro e evidente, como um dia atrás do outro vem o sol, de que essas empresas iriam quebrar. Então, milhares de empregos, presidente Paim, milhares de empregos foram perdidos, centenas de empresas foram à bancarrota pela falta de sensibilidade de entender que isso era uma matéria necessária e importante. Passaram-se mais de 6 meses, 8 meses, e agora está aqui. Agora saiu a resolução. Saiu, o governo está fazendo a parte dele, cumprimento o governo por isso, cumprimento a presidente Dilma, que certamente teve o aval dela, do ministro da Fazenda, do BNDES, mas não diria que chegou tarde demais, senador Moca, mas muitas coisas poderiam ter sido evitadas e talvez a crise que nós vivemos hoje, né, se tomarmos isso como um exemplo, nós poderíamos ver que muitas das coisas que aí estão, como na construção civil e outros lugares, talvez nós tivéssemos evitado se as providências que deveriam ser tomadas tivessem sido tomadas na hora certa, no lugar certo e no momento certo. Eu ouço o senador Moca com o maior prazer. Eu quero registrar que o senador Blairo Maggi, na época, disse que isso era um equívoco. Porque é claro que, ao se priorizar até R$ 2.400.000, o governo tomou uma decisão que eu diria de atender aqueles menores, que tem 3, 4 caminhões e tal, mas esquecendo-se que a empresa tem os mesmos problemas, os problemas eram iguais. Quer dizer, o governo, em algum momento, facilitou o crédito, muita gente adquiriu caminhão, isso não foi diferente com as empresas. E o órgão financiador, que é o BNDES, ele topava, porque ele sabia que essa era a forma dele receber esse dinheiro. Do contrário, ele não receberia. Ele agora, senador Blairo Maggi, vai passar a receber. Lamentavelmente, demorou-se 8 meses para que isso fosse publicado. Mas, é claro, a gente tem que reconhecer o esforço do governo, eu reconheço o esforço que a área econômica está fazendo, mas é como Vossa Excelência disse, tem coisas que nós poderíamos ter evitado. Eu tenho certeza que nesse prazo de 8 meses, várias empresas fecharam, várias pessoas perderam o emprego, e era uma coisa que só ajudaria, porque o BNDES, assim que começou a receber
parcela daqueles de até 2.400, poderia já estar recebendo parcela de todo mundo. Então, parabenizo Vossa Excelência pela luta, nós estivemos junto com os caminhoneiros, eu me orgulho de ter participado junto com Vossa Excelência, representando aqui o Senado nessa negociação. Parabéns pelo pronunciamento do senador Blairo Maggi, parabéns pela luta. Muito obrigado, senador Moca. Eu quero registrar aqui também a sua participação naquele momento. Nós tivemos em várias reuniões fora daqui, inclusive foi a nós delegados, né, naquela época, a mim, Vossa Excelência, acho que a senadora Lúcia Vânia, de uma comissão representando o Senado nessa discussão. Quer dizer, o caso era tão grave que coube ao presidente Renan, à época, de designar, então, 3 senadores para acompanhar esse problema. E, infelizmente, nós não conseguimos avançar. Mas naquilo que avançamos naquele dia, teve aqui a participação de 100% dos senadores que aqui estavam, senador Taídes, senador Álvaro e senadora Fátima. Todos que estavam aqui naquele dia votaram até os 2.400.000, querendo que nós ampliássemos isso para além dos 2.400.000. Então, eu acho que o fato que hoje está aqui, que o nosso presidente do BNDES, o Coutinho, decidiu e assinou, e já é uma portaria, eu acho que isso vale uma reflexão para a sociedade brasileira e para o próprio governo, de que muitas coisas que essa crise está arrastando, que essa crise está levando, é por ineficiência ou por demora na tomada de decisão. Não se quer entregar o anel e depois vão-se os dedos. Não quer se entregar os dedos e vai a mão, e vai o braço, e vai o corpo inteiro. Então, eu acho que fica aqui uma reflexão de que muitos dos problemas que nós estamos enfrentando nesse momento, eles podem ser rapidamente, senador Taíde, resolvidos com custo pequeno e que dê um alento à economia, aos empresários, àqueles todos que estão trabalhando. Então, eu quero aqui, não só ao anunciar e agradecer aqui a todos aqueles que participaram, de dizer que hoje essa atitude aqui por parte do BNDES, por parte do governo federal, ele que tem que tomar essa decisão e tomou, aqui salvam-se milhões ou milhares, vou dizer milhares e milhares de empregos, de caminhoneiros, de pessoas que tinham seus caminhões já escondidos nas fazendas, nas propriedades, porque se botasse a rodar, os bancos iam tomar, senador Paim, os bancos iam tomar. Portanto, hoje, aqui nós trouxemos uma notícia da legalização de alguma coisa que estava muito ruim e espero, sinceramente, que isso possa ajudar a minimamente retomar um processo na economia brasileira. Mas, mais uma vez, quero deixar registrado, o que nós vimos hoje com essa portaria é uma coisa que em muitos outros setores da economia brasileira pode ser resolvido com maneira simples, custo barato e sem muita politicagem. Parabéns a todos, muito obrigado, e parabéns aos transportadores do Estado de Mato Grosso, ao Miguel Mendes e todos do Brasil que lutaram e não desistiram um momento sequer da conquista que comemoramos agora. Muito obrigado, presidente.